Amigo Minha Autarquia, hoje nós faremos uma exposição de todas as excludentes de licitude presentes no nosso ordenamento jurídico. Direto para o quadro. Assim como eu havia prometido, agora nós faremos aqui uma exposição das excludentes de licitude presentes no nosso ordenamento jurídico, as legais e a supralegal. Nós temos as excludentes de licitude legais que estão no artigo 23 e temos também excludentes de licitude no nosso código que não estão no artigo 23. Também faremos a exposição da causa supralegal, ok, senhores? Eu fiz aqui carinhosamente esse quadrinho para os senhores e estimulo os senhores a fazerem as suas anotações, porque será de grande ajuda. Separado, eu separei aqui as causas e a justificante, porque se os senhores identificarem a justificante, os senhores saberão, no caso concreto, na questão de uma prova, de qual das excludentes de licitude a banca está falando, a questão está expondo, ok, senhores? Pois bem, as causas legais, nós temos no estado de necessidade a justificante, que é salvaguardar um bem jurídico de um perigo. Normalmente, nas questões que falam sobre o estado de necessidade, vai haver a narrativa de um perigo, da exposição de algum direito, de um bem jurídico tutelado a um perigo. Toda questão relacionada a estado de necessidade, ela vai mostrar-lhe uma história de uma situação de perigo. Ok, senhores? Legítima defesa, a justificante é repelir ou é a resistência ou a reação a uma injusta agressão. Toda questão de prova que tem a ver com legítima defesa, você vai ver o agente reagindo a uma injusta agressão. Estrito cumprimento de um dever legal trata-se de uma autorização legal para o funcionário público na obediência ao dever, no cumprimento do dever, isto é, a lei autoriza o funcionário público a cumprir determinadas atividades que, para o cidadão comum, seria ilícito praticar. Ok, senhores? Como no caso da prisão em flagrante, como no caso da busca e apreensão, quando bens são... O oficial de justiça vai se apoderar de bens. Ok, senhores? Até mesmo para entrar no domicílio, porque de acordo com o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 11, só se pode violar um domicílio em caso de flagrante delito, em caso de desastre, em caso de prestação de socorro ou no caso de um mandado judicial. Aí sim, nos termos do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 13.869, a lei que versa sobre o abuso de autoridade. Ok, senhores? Exercício regular de um direito é a permissão legal. O cidadão comum lhe é permitido praticar determinadas atividades, como no caso dos esportes que contém lesão corporal. Ok, senhores? Como no caso da prisão em flagrante facultativa, que eu coloquei naquele exemplo
já para colocar os senhores para pensar. E no próximo vídeo nós vamos falar dessas nuances. Pode um civil praticar estrito cumprimento de um dever legal? O que a doutrina diz? Nós vamos tratar desse assunto no próximo vídeo e falar de algumas exceções, ok? Mas é o caso do civil que, protegendo a sua casa, ele coloca um cão feroz no quintal, ele coloca fiação elétrica sobre o muro e avisa, coloca ali o aviso, a placa de aviso, cuidado, cerca energizada. É claro que existem requisitos para esses ofendículos. Ele não pode expor no lugar de acesso, ok? A exposição do ofendículo deve ficar muito clara para que seja evitado, bem como os cacos de vidro sobre o muro. A pessoa de fora tem que saber, tem que olhar e perceber que existe um risco ali. Cão feroz, a plaquinha, para que ninguém, uma criança querendo pegar uma pipa, não venha pular. Tem que estar ali o aviso. Tem um ofendículo ali. Exercício regular de um direito. Ok, senhores? Mas, Taurino, causas excludentes de ilicitude legais no Código são apenas as citadas no artigo 23? Não. Nós temos no artigo 128 os abortos permitidos. Podemos citar aqui, foi tema do meu TCC, aborto necessário, aborto humanitário, aborto no caso do anencéfalo. Aborto necessário, senhores, é aquele em que o médico ele vai praticar esse aborto. Os senhores sabem que aborto é crime contra a vida. Tribunal do júri. Ok, senhores? Mas existem algumas práticas de aborto no nosso Código Penal que são tipos permitidos, onde será praticado e a ilicitude será afastada. Exclui-se a ilicitude do ato. É no caso do aborto necessário. É quando a mãe tem risco de morte. E nesta modalidade de aborto, diferente das outras, o médico não precisará da autorização da mãe para praticar o aborto, porque a vida da mãe está em risco. Então ele não precisará da autorização da mãe. O que ele precisará é apenas de um relatório médico e de um parecer de uma segunda pessoa, de um outro médico, juntamente um laudo técnico sobre aquela situação da extrema necessidade de se operar ali o aborto para que a mãe não vá a óbito. Ok, senhores? Exclui-se a ilicitude desse ato. O aborto humanitário, também chamado de sentimental, esse é com o consentimento da mãe. É no caso de estupro. Ok, senhores? É o mais comentado na nossa sociedade. Por que ele é o mais comentado? Por uma questão de ética, por uma questão de moral, por princípios religiosos. E porque a sociedade não entende que o judiciário vai dizer é o direito. E para nós o direito é o que está positivado na lei. E se a lei autoriza, não há o que se falar em moralidade, não há o que se falar em ética, não há o que se falar em justiça, em equidade. Ok, senhores? Não se trata do que é certo ou o que é errado. Se trata de que a lei autorize a ilicitude afastada. Ponto. Nós temos aqui o aborto permitido no caso do anencéfalo. Trata-se da má formação, a formação do feto.
E aqui nós podemos falar da formação da calota craniana, é um exemplo, da ausência da massa encefálica e também da má construção do tubo neural. Também acompanhado de laudo, de outro parecer médico. Ok, senhores? O aborto do anencéfalo. E por último, nós temos a causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido é quando a pessoa disponibiliza o seu bem jurídico para que aquele bem, aquele objeto jurídico seja prejudicado. Como é que isso acontece, taurino? Imagine os senhores numa tatuagem. Eu coloco o meu corpo à disposição para ser lesionado, uma pequena lesão corporal, a tatuagem, podendo haver ali o risco de uma rejeição de alguma coisa, mas eu estou autorizando, consentimento do ofendido, eu estou disponibilizando o bem. A justificante aqui é o bem jurídico está disponível. Mas existem também requisitos. O bem jurídico ser disponível deve ser essa autorização dada por uma pessoa capaz. Capacidade, ela tem que ter capacidade. Ela não pode ser incapaz diante da lei. Ok, senhores? Capacidade penal, 18 anos. Capacidade também no tocante ao ciclo mental completo, ao raciocínio completo, ao pleno gozo das faculdades mentais, dado por pessoa capaz. Esta autorização, essa disponibilidade do bem jurídico tem que ser dado antes da conduta. Porque se ela for posterior à conduta, aí se tratará de quê? Renúncia ou perdão do ofendido, que os senhores já conhecem porque tem vídeo no canal. E o dissenso não pode compor o tipo penal. Agora eu vou explicar, isso é interessante, veja bem. Se ele consente, a excludente de ilicitude acontece. A ilicitude é afastada pelo consentimento do ofendido, ok? Mas se o não consentimento fizer parte do tipo penal, não haverá afastamento da ilicitude, sim da tipicidade, como é o caso do estupro do 213. Se o homem tem relação com a mulher e ela consente, não há tipo penal nisso, não há crime nisso. Mas se for sem o consentimento dela, configura o que está no 213. Então, o não consentimento é parte do tipo penal. Ok? Então, o consentimento remove o quê? A tipicidade. Deixa de ser crime. É lógico. Mas é preciso ser dito, por mais lógico que seja. Um outro exemplo, digamos que eu diga para você, você pode, vamos comemorar aqui, o Flamengo ganhou, vamos quebrar meu carro, e eu te autorizo a danificar o meu carro. E você quebra. Crime de dano? Seria crime de dano, mas eu tive o consentimento do ofendido, sem problema. E para encerrar, o caso mais interessante. Vocês já assistiram 50 Tons de Cinza. Então, aquelas relações íntimas que são mais apimentadas, onde há uns tapinhas, coloca-se algema, chicotadinhas, todas essas nuances da privacidade, consentimento do ofendido. Ok? Porque de outro modo seria lesão corporal leve. Ficou claro até aqui, senhores? Um forte abraço. Bye.